E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estar conversando com vocês aqui sobre um assunto que muita gente que está chegando na bolsa pode não saber, que é sobre gráfico ajustado e gráfico desajustado. Eu vou falar bem resumidamente sobre ele, tá? Porque ele é um assunto um pouco mais complexo, mas eu vou mostrar para vocês aqui algumas diferenças entre os dois e por que ele é utilizado. E esse assunto eu vou mostrar mais para vocês na tela, porque com exemplo eu consigo explicar melhor para vocês o que é um e o que é outro, tá bom? Então vamos para a tela aqui comigo. Então já na tela aqui do meu computador, eu vou mostrar para vocês o exemplo de Taesa, TAE11, que é uma das empresas que eu gosto muito, que eu tenho em carteira, tá? Então eu consigo dar exemplos para vocês de como que funciona isso daí, de gráfico ajustado. A maioria dos sites de análise de ações, a grande maioria, quase 99% deles, utiliza o gráfico ajustado de ações. E o que é isso daí? Eu vou mostrar para vocês agora com um exemplo. Então eu vou pegar aqui e mostrar para vocês que no dia 10/7/2019, eu comprei 12 ações de TAE11, né, a um preço de R$ 28,93. E hoje, Taesa, vou entrar em um site aqui que eu uso muito, aliás, vou mostrar dois para vocês, que é o Status Invest e o Fundamentos, tá bom? Então eu vim aqui no Status Invest e eu vou pegar lá naquela mesma data, 10/7/2019. E aqui na data 10/7/2019, você vê aí que as cotações de Taesa estavam cotadas a R$ 22,90. E não a R$ 28,93 como eu paguei naquele dia. E por que isso acontece? Alguém pode olhar assim, num gráfico desse aqui, né, de algum site e falar, poxa, será que eu errei? Será que eu lancei lá na minha planilha, na minha plataforma de gerenciamento da minha carteira, errado o valor? E aí você pega outro site, por exemplo, aqui, o Fundamentos. E aí eu vou botar aqui no dia 10/7/2019 também. Tá aqui, ó. E aqui tá dando R$ 22,90. R$ 22,94. Então você fica assim, poxa, será que eu errei lá? Porque os sites... Não é possível que dois sites diferentes estão dando um valor próximo e o meu tá tão diferente assim, né? E não, tá? Você não errou em colocar aquele valor ali. O que acontece? Acontece que, como eu falei, a maioria dos sites de análise de ações, eles utilizam o gráfico ajustado. E o que é esse gráfico ajustado? Esse gráfico ajustado, ele é o gráfico que considera o reinvestimento dos dividendos dentro de qualquer ativo. Então, como é que ele funciona? Eu fiz uma planilhinha aqui no Excel para mostrar para vocês como é que esse gráfico funciona. Vamos lá. Então, vamos supor aqui que a gente tem uma ação qualquer aí e que você tenha 1.000 ações dessa empresa. A cotação dela hoje é R$10, então você comprou 1.000 ações por R$10. E vamos dizer que na data de hoje ela pague 50 centavos de dividendos. Então vou colocar aqui, 50 centavos. Você vai ver aqui, ó, que o dividend yield dela anual é 5%, porque ela pagou 50 centavos, 50 centavos de R$10, 5%, né? Então, como você tem 1.000 ações, você vai receber R$500 de dividendos. Se você quiser comprar essa ação com esses R$500, recomprar essas ações a R$10, você vai conseguir comprar 50 ações, exatamente 50 ações. E você iria ficar com um total de 1.050 ações. Quando a empresa distribui dividendos, na data com, que é quando ela distribui dividendos, o gráfico é ajustado, todo o passado dele, por aquele percentual de dividendos que foi distribuído. Então aqui no caso, você vai ver aqui, ó, que como distribuiu 5%, a cotação dele ajustada foi para 9,50. E aqui no gráfico aqui embaixo, você vai reparando que essa linha azul é o gráfico com cotação nominal, e essa linha amarela vai ser o gráfico com cotação ajustada, já considerando o reinvestimento dos dividendos. Então aqui, ó, eu estava com 1.050 ações, né? E aí eu vou passar para baixo. Digamos que depois de um ano, essas ações foi para 12,50. E agora eu vou colocar aqui o mesmo valor de dividendos, como se essa ação tivesse distribuído o mesmo valor de dividendos. Então eu vou colocar aqui 50 centavos. Agora que você tem 1.050 ações, você vai conseguir, com 50 centavos de dividendos, ganhar R$525 de dividendos e 50 centavos de 12,50, você tem um yield aí anual de 4%. Você vai conseguir aqui reinvestir, comprar 42 novas ações, com esse valor que você vai conseguir aqui, de R$525 de dividendos. Tá bom? E agora você vai para 1.092 ações, então você pegou os 1.000 que tinha lá no começo, somou mais 50, e agora mais 42. E agora aqui no gráfico você pode reparar que a cotação que era 9,50 foi para 9,12. Por quê? Porque, como eu falei, você reajusta toda a parte de trás do gráfico. Então, essa cotação aqui foi reajustada a 4% e a outra cotação anterior, que estava já ajustada em 9,50, sofreu um novo reajuste de 4%, que foi o percentual de dividendos que foi pago agora, né, nesse novo ano, nesse segundo ano. Então aqui você pode ver que o gráfico aqui desceu mais um pouquinho. E nós vamos mostrar agora uma terceira linha aqui para vocês entenderem melhor ainda, compreender melhor ainda como é que funciona. Só que agora eu vou colocar um novo dividendo. Então vamos dizer que
No próximo ano, a cotação dessa empresa foi para R$15. E na data base, no dia que ela distribuiu dividendos, ela distribuiu agora 60 centavos de dividendos. Então agora ela ficou com dividend yield de 4% de novo, nesse ano, né? Agora teve 655,20 de dividendos. Você conseguiria comprar 43,7 novas ações dela. Tá? No final você ia ficar com 1.136 ações e o gráfico ajustado dessa data aqui seria ajustado a 4%, né? Iria para 14,40. E aqui você repara que desceu de novo, né? Caiu de novo a cotação aqui em cima e dessa daqui também. Então essa cotação aqui foi ajustada a 4% de novo e essa daqui foi ajustada a 5%, que ela já tinha sido ajustada, mais 4% que ela já tinha sido ajustada do segundo ano e mais 4% agora desse terceiro ano. E assim vai acontecendo. Então vamos continuar aí. Aí digamos que no quarto ano, essa cotação foi para R$16 e nós vamos distribuir aqui 80 centavos. Pode reparar que aqui o dividendo foi para 5%, tá? Você conseguiu isso daqui de dividendos, conseguiria comprar mais essa quantidade aqui de ações, e aí você vê que o gráfico caiu mais um pouquinho aqui. E o que acontece? Todo esse gráfico aqui para trás foi ajustado a 5% agora, além dos ajustes que eles já tinham tido. E fazer mais um ano aqui, só para completar aqui o gráfico, né? Então, no quinto ano, digamos que ela foi para R$18, vamos botar aqui 70 centavos, e você vai ver que ela vai ajustar mais um pouquinho aqui. E todo o gráfico passado vai ajustar um pouco. Vou mostrar para vocês aqui 3 dúvidas muito comuns sobre isso daqui. Se no primeiro ano aqui ele distribui 50 centavos de dividendos, depois 50, depois 60, depois 80, depois 70. Então digamos que uma ação que fosse R$10, ela distribuísse no primeiro ano R$5 e no segundo ano R$5. No final, o gráfico estaria zero. Provavelmente algumas pessoas podem pensar desse jeito aí. Mas não, isso não acontece. Por quê? Porque o gráfico ele é reajustado em percentual. E como o intuito de você entrar na bolsa, visando a longo prazo, é reinvestir seus dividendos, você nunca vai zerar a sua posição. Nunca vai zerar a sua posição. Então você vai estar sempre reinvestindo. Você sempre vai estar reutilizando esse dinheiro que você recebe de dividendos. Então você pode ficar com um valor como se você tivesse pago ele lá atrás, muito pequeno, mas nunca zerado, porque o reajuste é em percentual. E por que que é em percentual? O que que significa isso? Que seria a segunda dúvida que muita gente tem. Essa dúvida é o seguinte: por que que é reajustado por percentual? Porque o ajuste desse gráfico, que ele não é dado pelo valor das ações ou pelo valor da cotação, ele é dado porque, como é reinvestido os dividendos, é como se você estivesse comprando a mesma ação. Tá? Então ele é dado pela quantidade de ações que você conseguiria comprar desse ativo. Eu vou dar esse exemplo aqui para vocês. Por exemplo, eu tenho aqui R$10, essa primeira cotação que nós botamos aqui, e ele me distribuiu 50 centavos, tá bom? Então eu tenho R$500 de dividendos. Com esses R$500 de dividendos, eu conseguiria comprar 50 ações, tá bom? 50 ações. Qual seria outra forma deles me pagarem isso daqui? Eles poderiam me pagar em dividendos, ou eles poderiam me pagar direto em ações, correto? Então se eles me pagassem 50 ações, se eles me dessem 50 ações, porque como o intuito desse gráfico é mostrar o reinvestimento dos dividendos, então você colocaria os seus dividendos na mesma ação, né? Você compraria mais ações dele. Então se ele me pagasse 150 ações, eu teria os 5% do mesmo jeito. Eu estaria ajustando o valor que eu paguei em 5%. E aqui embaixo a mesma coisa, ó. Se eu tenho aqui 50 centavos, ele me pagou um dividendinho de 4%, tá? Eu teria esse valor aqui para comprar. E se eu comprasse, eu conseguiria comprar 42 ações. Essas 42 ações aqui é exatamente 4% dessa nova quantidade de ações que eu tinha aqui na minha database. 42 ações de 1.050 ações é exatamente 4%. Então o gráfico ele reajusta a quantidade de ações que você conseguiria comprar com esses dividendos nessa data ali, na data base. Como o intuito é longo prazo, se uma empresa continua lucrando e ela te dá bons dividendos, o mais sensato aí seria você reinvestir na própria empresa, correto? Esse é o fundamento básico desse gráfico de ajustado aqui. Ele quer mostrar para você o quanto realmente essa empresa valorizou, o quanto essa empresa realmente cresceu. E a terceira dúvida que eu mostro para vocês aqui, que muita gente tem, é a seguinte: porque muita gente, por desconhecer isso, chega nesses gráficos aqui e olha aqui, pega aqui, por exemplo, vou dar exemplo aqui de Taesa. Chega aqui, ó, em 7 na primeira cotação de Taesa aqui, 7/11 de 2006, e olha assim, 1,59. Putz, cara, eu podia ter comprado em 2006 Taesa a 1,59. E isso não é verdade, porque
Taesa nunca foi cotada nessa data aí a 1,59, ela foi cotada a um valor maior que esse. A pessoa chega e fala assim, se eu tivesse comprado ela a 1,59, hoje eu estaria com 37,53, mas não foi isso. Na verdade, Taesa aqui, ela tinha uma cotação maior, né? Então a pessoa comprou essa cotação maior e, pelo gráfico aqui, ela reinvestindo esses dividendos na própria Taesa, ela estaria hoje com esse valor aqui. Então esse percentual, essa diferença de 1,59 para 37,53 seria todo o ganho dela, né, em toda essa data aí, em todo esse período, já considerando os reinvestimentos de dividendos. Então, se você um dia vê uma pessoa chegando aí com um gráfico desse aqui e falando para você, olha só, em 10/7/2019 eu comprei a Taesa a R$22 e hoje ela está valendo R$37, então eu ganhei isso tudo aqui fora os dividendos. Isso não é verdade. Ele não comprou nesse valor aqui e então ele não pode falar que é fora os dividendos, tá? Ele tem que falar aqui que o ganho real dele é exatamente esse daqui. Tá? De 22 e pouco para 37 e pouquinho ali. Tá, e para finalizar aqui, eu vou mostrar uma outra coisa para vocês aqui. Existem alguns sites, poucos, mas alguns sites, que você consegue ver o gráfico de cotações nominais, tá? Sem ser esse gráfico ajustado aqui. Então eu vou mostrar aqui para vocês o site Oceans 14. Nesse site aqui, inclusive, ele já dá os dois gráficos, ó. Então se eu colocar aqui nessa data, eu vou colocar lá de novo, na data que eu estava mexendo lá, que é uma data aqui, ó, próxima a 10/7/2019 ali que eu tinha feito, tá? Então você consegue ver aqui que esse site aqui, ele já mostra tanto a cotação reinvestindo os dividendos, que é a cotação ajustada que está escrito aí, quanto a cotação nominal, que é 28,48 nessa data aqui, que é mais próximo daquela cotação que eu comprei, que eu mostrei para vocês lá no começo, tá bom? Então esse site aqui, ele mostra isso aqui tudo. Além disso, você consegue, aqui embaixo, ó, baixar todas as cotações desse gráfico em Excel, tanto a cotação ajustada quanto a cotação nominal. Então isso é bem interessante aqui para vocês, né, pra gente, a título de curiosidade mesmo aí, tá? Que existem sites que mostram a cotação nominal, né? Então aqui, realmente, se a pessoa chegou aqui e falou, ó, eu comprei a 28 e pouquinho e hoje eu tô com isso daqui, então realmente, aí sim, ela teve essa valorização fora os dividendos. Com o gráfico ajustado, na maioria dos sites ali, ela não pode falar isso. E eu vou mostrar um outro site aqui bem famoso para vocês, que mostra também a cotação nominal. E esse site aqui, pelo que eu vi, é o Google, o próprio Google. Se eu botar aqui no máximo, Taesa, tá E11, e eu vou colocar aqui próximo de 10/7/2019, tá bom? Aí, ó, 9 de agosto de 2019. E tá dando ali, ó, 28 e 25. Então o Google também, ele mostra a cotação nominal. Então assim, são poucos, mas existem os sites que mostram a cotação nominal, tá? Isso daí você pode dar uma olhada, dar uma pesquisada aí, porque isso daí, a título de curiosidade, é bem interessante, né? E para finalizar, eu queria falar com vocês aí o seguinte. É claro que, como a gente pega os dividendos e reinveste em outras ações, na nossa estratégia, então a gente não utilizaria muito esse gráfico aqui, né, dessa forma. Mas ele é muito bom, ele vale a título de curiosidade, de análise, porque você consegue ver qual foi o real crescimento de uma empresa. Então, por exemplo, Taesa ali, você viu que ela cresce bastante, reinveste os dividendos, então você tem um crescimento maior do que só olhando a cotação dela ali, né? Esse gráfico mostra realmente o tanto que essa empresa está crescendo nas operações dela, tá, nos fundamentos dela, então você consegue ter uma noção boa aí de quais empresas estão crescendo bem ou não. E aí deixa aqui nos comentários se você sabia dessa curiosidade, se você sabia que existiam esses gráficos ajustados ou não, se você sabia como é que eles funcionavam, por que eles eram reajustados todo o passado dele, que é pela quantidade de ativos que você conseguiria comprar, né? Que essas ações poderiam te pagar com ativos, se você sabia disso daí ou não, tá? E se você tiver qualquer dúvida aí também, deixa nos comentários. Qualquer dúvida que você tiver, pode mandar mensagem lá no meu direct no Instagram, que eu vou deixar aqui meu Instagram e eu respondo todo mundo lá também e tento ajudar todo mundo, tá bom? Para finalizar aí, se inscreve no nosso canal, curte esse vídeo, assina o sininho das notificações e nesse vídeo eu fico por aqui. Até o próximo. Valeu!